tudo bem com você? Aqui o professor João Cláudio, mais uma vez com a disciplina Fundamentos Sociológicos e Antropológicos do Direito. Nós conversaremos hoje sobre essa relação, essa circularidade entre direito e antropologia, não é? O famoso antropos, o ser humano ocupando o centro da reflexão jurídica. E nos ajuda na conversa de hoje o nosso parceiro de longas datas, professor João, professor que leciona sociologia, história, filosofia e com certeza traz muitas questões pertinentes para elucidar a nossa temática de hoje. Professor João, desde já, muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Olha, professor João, sem delongas, dentre as questões que nós temos hoje para conversar, nessa circularidade entre direito e antropologia, nós temos o seguinte questionamento: como as práticas culturais e sociais estudadas pela antropologia podem desafiar a universalidade das normas jurídicas ocidentais? Bem, a gente entrou aí, né, num dos grandes paradoxos, né, que existe entre o direito e a antropologia, porque o direito se propõe aplicar uma lei universal, né, igual para todos, que seja justo para todos. Mas a primeira coisa que a sociologia nos ensina é que nós não somos todos iguais, né, que você tem uma variedade imensa de culturas, variedade imensa de povos que têm valores completamente diferentes, se não opostos, né? Então, nesse cenário, como é que a gente vai regular isso? Como é que isso vai se dar? Né? É importante lembrar que o direito, como tudo, né, na vida, o direito não se dá no vazio, ele dá dentro de um contexto. E aí é onde entra, então, a sociologia. A sociologia pode prover para a gente as bases para entender a cultura, as tradições, a história de um povo, de modo que nós conseguimos aplicar as leis, as diretrizes do direito, as prerrogativas, os princípios dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, né? Então, por causa disso, à primeira vista isso parece um paradoxo, mas na verdade a prática, o conhecimento antropológico, ele aprofunda, ele enriquece a própria aplicação do direito. Que bom. Professor João, vamos seguindo aqui, ó. De que maneira o entendimento das práticas sociais de uma comunidade pode influenciar a interpretação de normas jurídicas que parecem entrar em conflito com essas práticas? Aí entra muito a coisa do que eu falei de que o jurista, né, na hora de aplicar, né, essas leis a essas comunidades, ele deve levar em conta o contexto em que elas se inserem, uma vez que cada comunidade, cada cultura vai ter uma noção diferente de justiça, uma noção diferente de direito, né? Então, por exemplo, digamos numa comunidade indígena, né, algum conflito que surja, né, tradicionalmente é resolvido através de ações ritualísticas, certo? Na hora de você resolver esses conflitos, né, aplicando lá o direito, você deve levar em consideração isso, né, para não aplicar o direito só à letra pura da lei vazia, que não vai se aplicar em nada da vida, né? E nós sabemos que o objetivo final dessa aplicação é alcançar a justiça. Só que o que é justiça para essa comunidade? Né? Isso deve ser também levado em conta. Aqui, professor, você me fez lembrar aquela noção que é muito cara à reflexão jurídica, que é a noção de adequatio, né? A questão da adequação. Claro que existem valores gerais que animam a reflexão jurídica, mas é uma reflexão que se concretiza num contexto próprio, num contexto específico, né? Então essa circularidade entre, digamos, um conjunto de valores gerais do horizonte jurídico que vai ao encontro das peculiaridades de uma determinada comunidade, né? Como pode ser uma comunidade indígena, né? Mas permanecem aqueles valores gerais, como por exemplo a defesa da vida é tal
ou ao menos assim se compreende, né, como um valor geral, né, seja no Brasil, seja na Europa ou em quaisquer outros contextos, né? Me fez lembrar essa noção de adequatio, né, de adequação, que é, enfim, muito utilizada pela reflexão jurídica, né? E também o seguinte, essa adequação, ela é feita pela reflexão jurídica, mas existe uma pessoa, né, um personagem que, na reflexão, por assim dizer, é aquele responsável maior por essa adequação, que é o juiz, né? O juiz ele deve fazer essa mediação entre esse conjunto geral, né, de valores jurídicos e a sua correta aplicação num espaço circunscrito, né, de pessoas numa comunidade, né? Mas vamos tocando aqui o nosso bate-bola de hoje sobre a relação entre antropologia e direito. Professor João, vamos lá, ó. Quais são os riscos, olha aqui, ó, quais são os riscos de uma aplicação rígida do direito sem considerar as práticas culturais locais e, enfim, pode haver exemplos históricos ou atuais que ilustrem, não é, que evidenciem essa problemática, não é, de uma aplicação rígida, não é, da norma jurídica? Quando você tenta aplicar a norma rígida do papel, né, de modo sem você adaptar ao contexto, você vai acabar criando mais problema do que resolvendo. Você pode ir contra a própria liberdade dessas comunidades, a liberdade das pessoas envolvidas, você pode ir contra a própria dignidade das pessoas envolvidas, e você pode até mesmo acabar ferindo os próprios direitos humanos dessas pessoas, o que parece absurdo, né? Tipo, vou aplicar o direito e aplicando o direito, acabo ferindo os próprios direitos humanos. Trazendo um exemplo aqui concreto. Existem, por exemplo, bora pegar, por exemplo, a noção de família. Né? Existem várias noções de família no mundo, na cultura em geral. Há comunidades africanas, por exemplo, que a herança, né, ela é passada aos sobrinhos. Né? Então, o papel dos tios e dos sobrinhos, dentro dessa concepção de família, é muito mais proeminente do que a nossa concepção aqui ocidental. Né? Agora, você imagine, você aplicar uma norma, por exemplo, o direito, né, à herança. Como a gente aplica aqui, né, que é beneficiando os cônjuges e os filhos. Né? Se você faz isso dentro dessa comunidade, você está ferindo a própria concepção de família deles, está ferindo a própria concepção de vida deles. Né? Então veja que, ao fazer isso, em vez de você estar ajudando, você vai estar acabando prejudicando. E aí esse é o grande problema, porque aí acaba todo o sentido de aplicação de normas do direito. Perfeito. Vamos lá, professor. Olha, como a antropologia pode contribuir para a elaboração de políticas públicas ou reformas legais que sejam sensíveis às diferenças culturais? Pronto, a antropologia ela é importante porque ela vai na raiz das práticas culturais, na raiz da história daqueles povos. Então, o que aquele povo ou o que aquela comunidade valoriza, o que para ela é importante, o que para ela é justo, o que para ela faz sentido. Né? E aí, de posse disso, como você tem esse fundamento, você consegue então melhor atender as necessidades dessa comunidade. Né? Não adianta nada você chegar com todo um código de leis, com todas umas diretrizes com valores universais, se você não consegue aplicar esses valores a essa comunidade. Mas como você vai conseguir aplicar essa comunidade? Entendendo na raiz da história dela, na raiz da cultura dela, aquilo que para ela é justo. E aí então você consegue então chegar a de fato a noção de justiça dentro daquele contexto. Bacana. Professor, eu lembrei aqui, enquanto você falava, o seguinte, né? Por exemplo, nem tudo aquilo que faz sentido, né, para retomar a expressão, para um determinado momento, né, sócio-histórico, digamos, recebe o adjetivo de verdadeiro, né?
Eu trago um exemplo aqui para talvez deixar mais claro. Por exemplo, no início do século passado, no Brasil, se falava bastante sobre a questão da defesa da honra, né? E a defesa da honra do homem traído, né? Nunca da mulher traída, né? Então, muitas vezes, o direito cochilou, né? Então, assim, diante dessa perspectiva, que era uma perspectiva aceita pela sociedade de então, né? Era um valor, né, para a sociedade de então, a defesa da honra do homem que se sentia traído. Então, a mulher era compreendida, vista como um ser sem honra, ou que, bom, mesmo uma vez traída, fizesse as pazes com isso. O homem, não. Né? Então, para mostrar que o direito não é um instrumento perfeito, né? E a gente tem que, de fato, apresentar o direito assim, desmistificado, né? Porque o ser humano não é perfeito, né? A sociedade não é perfeita e, consequentemente, o direito também não pode ser perfeito enquanto um produto humano, né? Então, as evoluções, as conquistas sociais, culturais, elas repercutirão, ao menos assim esperamos, no conjunto da reflexão jurídica, né? Por exemplo, digamos, se a gente fosse fazer a passagem do momento no qual a defesa da honra era enfatizada pela reflexão jurídica, 100 anos depois, aí nós contamos com um novo instrumento jurídico, que é a lei do feminicídio, né? Que tenta lançar luzes sobre esse flagelo, verdadeiro flagelo das mulheres na sociedade brasileira, mesmo que os avanços não sejam todos aqueles que esperávamos, né? Mas ao menos temos um instrumento jurídico mais específico para fazer a correta leitura da questão, né? Sim, e imagine o seguinte, né? Você falou aí da coisa da defesa da honra, né? Décadas atrás. Você imagine pegar essa legislação de décadas atrás e aplicar hoje em dia. E pegar essa legislação de hoje em dia e aplicar décadas atrás. Não ia encaixar. É por isso que a gente tem que entender o contexto para fazer essa ligação. Professor, a gente precisa fechar aqui com essa questão. Ó, em que medida o estudo antropológico pode ajudar na mediação de conflitos entre normas jurídicas e práticas culturais, promovendo, olha lá, uma convivência mais harmoniosa? Isso é conclusão do que a gente já falou aqui, né? É a grande questão do que você comentou da mediação, né? O jurista, o juiz, de posse desses conhecimentos antropológicos e de posse desse conhecimento legal, vai fazer essa mediação de modo a atender ambos os interesses, né? Que a gente não pode ter um interesse exclusivamente cultural, que a gente vai estar deixando de lado a universalidade da lei, mas também não ter o interesse somente legal, que aí vai deixar de lado toda a vida da cultura, o significado que existe para as pessoas envolvidas. Então a palavra aí, a pedra de toque aí seria a mediação. E essa mediação só pode ser feita com conhecimento de ambos, né? O direito e a antropologia. Professor João, muito obrigado pelas elucidações, pelas provocações que tanto nos ajudaram aqui a mergulhar nessa relação, né, entre antropologia e direito. Né? E a você, aqui o meu convite para que você também mergulhe conosco, faça essa leitura humanista do direito e com toda certeza, através do material didático, utilizando tudo aquilo que está inserido na trilha de conhecimento, você terá todos os instrumentos necessários para fazer essa leitura correta do direito como uma ciência humana que se debruça sobre a sociedade para relê-la à luz
de valores que realmente representem avanços na sociedade, uma leitura que realmente traga contributos para as conquistas sociais que todos nós almejamos. Acesse ao material aqui da trilha. Bons estudos para você!